Atenção, olho no lance, Sextou Brasil! Pois é, a parte no ar, aquela coluna do Vira Casacas onde a cada 15 dias eu, Gabriel Divan, apareço aqui para dizer para você algumas coisas sobre o universo das leis, do direito, dos tribunais e de tudo mais que gira em torno desse núcleo fantástico de conhecimentos que muitas vezes são expostos de uma maneira propositalmente fechada, hermética, complicada, que é para você não entender. Então a gente trata aqui de passar o briefing, a gente dá uma mastigada, a gente passa uma orientação resumida para que você pelo menos comece a entrar assim no lugar onde está o fio da meada da discussão, para que você puxe ele e aí você vai atrás da informação. Então, o a parte é aquele momento onde você e todos vocês, como diria o Zé do Caixão, né? Você que não sabe nada sobre alguma questão, passa a ter o quê? Passa a ter algum nível de informação sobre ela. Eu sempre faço questão de frisar, não esqueça que eu sou professor e professor, assim como jurista, consegue ser chato em alguns quesitos. Você não pode ter o aparte como única fonte de contato com a matéria. Você tem que ir atrás de outras coisas. Aqui é aquele momento para você entender, começar a entender e iniciar o seu entendimento sobre alguma coisa. Claro que, para algumas funções, isso já basta, para você não ficar 100% por fora, para você, de repente, né, tá o pessoal comentando alguma coisa ali no almoço domingo, você chega, realmente, né, andei pesquisando sobre e tenho a dizer que aqui está plenamente autorizado que você se finja de inteligentão ou inteligentona e pelo menos tenha alguma opinião ou algum norte, nem que seja um mínimo de um norte sobre a opinião, para poder iniciar o seu raciocínio, a sua reflexão sobre alguns assuntos. É a nossa tarefa, é a nossa profissão. Você já conhece o Vira Casaca? Se não conhece, prazer. Somos um dos podcasts mais escutados e mais queridos do Brasil. Toda terça-feira com conteúdo exclusivo, convidados incríveis pingando na sua timeline do seu agregador, do seu streaming, do tocador de coisas favorito que você tiver no YouTube também, abordando assuntos diversos que passam inclusive por algumas coisas que a gente fala aqui no Aparte. O Aparte, por sua vez, é a coluna jurídica quinzenal, porque alterna a troca da guarda usual que o Brasil aprendeu a amar nas sextas-feiras, e aí você tem também o RT comentado do Felipe Abal. Uma sexta-feira é o RT comentado, assuntos que vão fazer cair os butiá do seu bolso, vão te deixar horrorizado, de cabelo em pé, e vão te informar muita coisa também. Na outra sexta-feira tem uma parte, no meio disso tudo tem programa, mas no meio disso tudo ainda tem lives, tem postagens, tem alguma coisinha especial, a gente tem conteúdo para dar e vender, seja no Instagram, seja em todos os lugares. Portanto, não falta Vira Casacas ajudando você a ficar mais bem informada, mais bem informado. Que tal, hein? E na semana passada, ora vejam, qual não foi a nossa surpresa no caso positivo? Porque às vezes acontece isso, né? A gente está tão acostumado à desgraça que às vezes a gente esquece que tem notícia que a gente dá gargalhada também. Tem notícia que faz a gente soltar o arzinho pelo nariz, tem notícia que faz a gente pensar, ufa, pelo menos uma vez algum cretino entrou pelo buraco. Pois é, cassação da deputada, por enquanto ainda deputada, né? Ainda tem recurso, a gente vai falar sobre isso. Carla Zambelli. E a gente está falando de uma cassação que tem a ver com abuso de recursos e utilização de campanha, pregando desinformação e fazendo os meios de campanha ficarem a serviço desse tipo de desinformação. Utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício da sua candidatura é o que está dizendo a Lei Complementar 64 de 90, mas vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Então, em primeiro lugar, vamos lá. Parte da história você infelizmente já conhece, deputada federal, olha só, Carla Zambelli, eleita pelo
PL de São Paulo, ou seja, né, você já sabe a galera que vota, você já sabe o que ela defende, você já sabe basicamente o que ia, inclusive, acontecer nessa campanha. Não contavam com uma justiça eleitoral no meio do caminho. Pois é, chora Estados Unidos of America, né? Aqui tem efetividade jurisdicional a serviço de várias coisas, entre elas da questão eleitoral, porque não é esta zona que vocês têm aí, não só no sistema de saúde, que, ora bolas, nem existe, né? Mas, enfim, temos justiça eleitoral e temos a possibilidade, segundo a Lei Complementar 60, já vou falar que pastel é esse, que bicho é esse, de acordo com a própria lei, qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação. Para apurar o quê? Para apurar várias coisas que eu já falei, né? Desvio, abuso de poder econômico ou do poder de autoridade. No caso, dependendo das contas da sua campanha, dependendo desse tipo de coisa, pode rolar um abuso de poder econômico. Campanha não é oba-oba. É competição, sim, mas não é oba-oba. Poder de autoridade, né? Aquela própria questão que a gente já está acostumado a ver, tristemente, uso de máquina ou uso de cargo ou potencialidade de cargo para poder fazer pressões indevidas ou para conquistar vantagens indevidas. Bom, continuando aqui, né? Utilização indevida de veículos ou meios de comunicação, que é justamente isso que está em jogo agora, em benefício do candidato ou até de partido, num sentido mais amplo. Principalmente essa última parte aqui, que é o que diz respeito à comunicação, como a gente já sabe, né? É possível um partido em si, né? É possível um membro de partido, é possível o próprio Ministério Público levantar essa hipótese. Então, uma outra candidata na mesma eleição que está visualizando a questão desses abusos por alguém que está competindo, que está concorrendo com ela ou com ele, pode fazer isso. No caso, a nossa queridíssima Sâmia Bonfim, a Sâmia Bonfim, que é do PSOL de São Paulo, adversária direta por cadeira parlamentar federal à época da Carla Zambelli, opositora, graças a Deus, né, ideológica e partidária também, levantou essa lebre, não porque ela tem uma birra ou tudo mais, porque é possível, seria possível o PSOL, seria possível outra entidade, seria possível outro candidato, até mesmo candidatos de matriz ideológica próxima da Carla, que queiram, de repente, puxar o tapete dela, né, no caso, puxar o tapete não é bem o termo, porque é ela que estava tentando puxar o tapete da galera com a sua violação legal. Quem está levantando a lebre é outra coisa. Mas, enfim, que diabo, Gabriel, é isso aqui que a gente está falando de lei complementar, que tem todas essas coisas aí e que está ancorado o motivo pelo qual a Carla acabou sendo, ou pelo menos ainda provisoriamente, já falei que depende de recurso, cassada. Bem, é uma lei complementar que justamente vai dar um fechamento para uma coisa que é solicitada, digamos assim. Quando você vê a Constituição muitas vezes dizendo a lei vai dispor sobre, a lei vai determinar X, lei complementar vai regular Y. A gente já conversou sobre isso em vários apartes. Você tem que lembrar que a Constituição Federal ela é uma espécie de norma geral diretriz. Claro, tem coisa que ela fala com todas as letras, porque tem coisa que ela quer cravar, tem coisa que ela quer jogar na sua cara, ela quer te impedir de ou te mandar fazer né? Tá entendendo? Então, a Constituição, no entanto, ela não vai simplesmente regulamentar todas as matérias de todas as áreas do direito e de tudo que é necessário, porque muitas vezes ela tem que fazer o papel de carta regulamentadora, mas muitas vezes ela é uma carta principiológica, ou seja, ela diz quais são as diretrizes que a gente tem que seguir se quisermos trabalhar em termos de. Às vezes ela vai dar uma espécie de tinta, às vezes ela vai dar uma dica um pouco mais incisiva, às vezes ela vai dar uma dica um pouco mais implícita, às vezes vai gerar interpretações muito amplas, às vezes não há nenhuma dúvida do que ela está nos dizendo. A Constituição é essa criaturinha, digamos assim, complexa, né? A Constituição brasileira tem essa característica, ela tem matizes de outros tipos de constituições. Às vezes ela é um documento que explica o funcionamento do Estado e dos seus órgãos como se fosse um manual de instruções.
Às vezes ela é uma carta meio filosófica. Ela parece, às vezes, um haikai, né? Às vezes ela parece uma dica do mestre dos magos. Simplesmente, né? É aquela coisa de falar algo assim pro vento e depois desaparecer. Vocês que se virem. Mas, às vezes, gente amiga, às vezes, a Constituição, ela se vale desse artifício. Ela avisa que tem uma coisa que tem que ser respeitada, mas ela diz que vai vir uma lei, ela aponta o dedo para baixo e diz assim, ó, vai vir uma lei que vai organizar isso daqui. Então ela diz assim, ó, caminhe em direção ao sol poente. Até onde vocês vão ter que chegar e quantos passos vocês vão dar, aí vai vir uma lei que vai organizar melhor isso, tá? Beijo, tchau, obrigado. Então, se vocês olharem a nossa Constituição, por exemplo, no artigo 14, que ela vai falar de direitos políticos, principalmente naquela seção, que é, no caso, o capítulo 4º da Constituição, começa no artigo 14 e vai dizer assim, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Aí ele vai começar a dizer as características de como é que tem que ser a eleição, a condição de eleitor. Ela vai passar algumas regras básicas sobre isso. Aí, se vocês forem nesse mesmo artigo 14, no parágrafo 9, está dizendo assim, lei complementar, olha só, estabelecerá outros casos de inelegibilidade, porque ali está falando de inelegibilidade, e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência, vamos lá, do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo, emprego na administração direta ou indireta. Significa aqui que, quando a gente regula regularidade conforme a legitimidade, conforme deve ser a normalidade das eleições, a própria Constituição está jogando a gente para uma lei complementar. Ela está dizendo assim, ó, vão ser respeitados X, Y, Z e A, B, C, D. Agora, como é que isso aí vai se dar? Bom, eu, Constituição, estou dizendo para vocês fazerem uma lei complementar. A base, o recado está dado aqui. Agora vocês vão criar uma lei aí para organizar mais detalhadamente isso aqui que eu estou mandando. O norte é esse. Agora, como é que vocês vão chegar e onde é que vocês vão se instalar quando chegarem? Bom, aí é com vocês via lei complementar. Então, a Constituição, às vezes, ela não só sugere que vai ter que ser melhor regulado ou vai ter que ser mais esmiuçado. Às vezes, ela diz que vai vir uma lei para complementar isto aqui que eu estou falando. Então, é por isso que algumas leis têm esse nome. Lei complementar, ela é uma espécie de dobradinha com o que a Constituição está pedindo para que seja melhor esclarecido, embora o esclarecimento inicial já esteja dado por ela de quais são os rumos ou quais são as bases do que tem que se trabalhar. E a lei complementar, no caso 64, ela vai falar justamente de inelegibilidade. Olha só que coisa interessante, né? E essa própria lei, ela foi posteriormente alterada em alguns dos seus ditames pela Lei Complementar 135. Então, olha lá, a Lei Complementar 64, que vai falar da questão da inelegibilidade, ela acabou ganhando adendos, modificações, tunagem, pela outra lei complementar que estamos falando aqui, que é a 135, que talvez vocês conheçam sob o apelido de ficha limpa. Pois é, porque ela engrenou algumas questões que já estavam previstas ali. Então, criou circunstâncias a mais de inelegibilidade, criou uma série de regulações um pouco diferentes. Então, você está lendo hoje, se você procurar por aí, Lei Complementar 64, de 1990, você já vai achar o texto da lei original, mas com alguns reparos, com algumas partes riscadas, porque vai ter coisa nova que foi justamente incluída pela 135 de 2010. Então não precisa dizer assim, mas Gabriel, é muita lei falando a mesma coisa. Neste caso aqui, tu tem uma lei complementar que vai complementar o que a Constituição pediu que fosse complementado ou esclarecido, e você vai ter uma lei complementar que vai mexer um pouco na redação original da primeira. Não
não é tão complicado assim, né? Então a redação da Lei 64, que vai tratar disso, já está somada àquilo que trouxe a 135 de modificação. Então é seguro dizer que quase tudo que você tem que saber sobre inelegibilidade você já encontra na Lei 64, porque ela vai sendo mudada e principalmente, né, algumas mudanças bem drásticas foram inseridas pela última versão da lei da chamada ficha limpa. Vou dar só um exemplo aqui bem interessante, mas vocês vão gostar desse exemplo aqui, ó. Olha só, a lei já começa dizendo assim: são inelegíveis, para qualquer cargo. Aí tem uma lista de alíneas ali do inciso 1 que vai de A, não perde a conta, até a letra Q. Conta nos dedinhos, A, B, C, D, F, G, até Q, tá? Q. Então, até a letra Q. É bastante hipótese de pessoas que são inelegíveis. Olha o que está dizendo na letra O, por exemplo, lá. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 anos contado a decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Então é interessante, né? Se você sofreu uma exoneração de cargo público, você está, de certa forma, incluído nesse rol, salvo a exceção que está ali prevista, como uma pessoa inelegível. O que aconteceu, por exemplo, com o nosso deputado? Lembra dele? Já esqueceram dele, graças a Deus, né? O Dallagnol, Deltan Dallagnol, lembra dele? Pois é. O que aconteceu aqui? A Justiça Eleitoral considerou que o cara simplesmente se afastou do cargo e resolveu entrar para a política, ele que não ia entrar para a política certa vez, né? Talvez foi picado pelo mosquito da política, não sei, né? Não sei. O fato é que a Justiça Eleitoral considerou que ele, com vários processos administrativos que poderiam gerar a sua exoneração, poderiam gerar condenação administrativa, ele resolveu pular fora do cargo antes que eles terminassem, para que eles fossem amorcegados, para que ele pudesse seguir outra carreira. Então, o tribunal considerou que, meu amigo, você estava com o processo em andamento e você talvez ia ficar nessa condição de inelegibilidade e você decidiu tentar jogar tudo para baixo do tapete. Não pode não, portanto aplicaram ele a possibilidade de cassação similar àquela que está prevista. Só para vocês terem uma ideia, então, tem um monte de regras, eu já falei, já terminou de contar aí? Quando é que vai? A até que? Dá quantos? Não sei quantas hipóteses. São muitas, são muitas. E aí, aquela questão que a própria Constituição diz do uso de veículos e do uso de informações, além de abuso de poder econômico, é uma questão interessante aqui. Porque essa chamada investigação judicial, e aí a gente está vendo bastante questão, né, de coordenação de inquérito por autoridades judiciárias no nosso país, dado algumas exceções possíveis, mas aqui não. Aqui a gente tem que lembrar que a Justiça Eleitoral ela tem uma função um pouco diferenciada e ela tem uma função também de fiscalização. Portanto, aqui nós estamos falando propriamente de uma investigação, no caso judicial. E aí vai dizer lá no inciso 14 do artigo 22 que julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato. Então, você está dizendo que uma pessoa eleita, na verdade, ela era inelegível. Ah, mas o inelegível é quem não pode ser eleito. Isso aí já foi. Não, ele já foi eleito, mas ele não poderia ter sido. Ou seja, é uma declaração de inelegibilidade que vem depois para remediar o que não foi prevenido. E aí? Combinando-lhes a sanção de inelegibilidade para eleições a se realizarem no prazo de 8 anos subsequentes à eleição que se verificou, além, agora vem, da cassação do registro ou do diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação. Então, a dona Carla Zambelli está inserida justamente aqui. Ela foi eleita, mas eleita a partir de violação das regras eleitorais e violação direta da Constituição no instante em que ela praticou desinformação, tentando desacreditar o pleito naquilo que lhe prejudicava, tentando fazer valer uma lógica completamente bizarra, que a gente sabe que é o mote dessa galera, né? Você inventar
inventar falsidades, você inventar fake news, você querer gerar pânico, você gerar desinformação dolosa, intencional sobre as eleições ou sobre a regularidade das eleições. E é muito engraçado, né? Esses caras falam que a coisa é maluca, roubada. Bom, não vão muito longe, né? O ex-presidente da República fez o papelão, pagou o mico de chamar embaixadores de outros países para dar uma palestra sobre como as eleições seriam fraudadas, quando na verdade foi esse cara que tentou o tempo inteiro fraudar, tentou impedir exercício de voto por pessoas, tentou criar clima e depois que perdeu tentou dar golpe. A gente já sabe dessa história. Bem, no caso, portanto, o TRE de São Paulo, e aí vocês têm que lembrar que existe a primeira instância da Justiça Eleitoral, existe o recurso que vai ser avaliado pela instância dos tribunais, que são ali a prateleira a faixa dos tribunais. A gente tem aqui a possibilidade de discussão da matéria ainda por um tribunal superior. Lembra que tem os tribunais da segunda instância e tem os tribunais superiores, que vão ter uma função um pouco diferenciada, porque eles não são só mais uma instância de você ficar discutindo de novo a mesma coisa. Eles vão fazer uma análise de regularidade, eles têm alguns requisitos para poderem ser acessados. Não é uma terceira instância, como se cada vez que você pede você vai para a próxima. E acima deles só existe a discussão constitucional da questão no Supremo. Então, a última palavra sobre questões jurídicas eleitorais e leis eleitorais que vai ser dada será a do TSE. Por quê? Depois disso, não existe mais discussão eleitoral. A discussão ela vai passar para uma questão constitucional. Se assim desejar quem não gostou, quem perdeu e não gostou, vai tentar fazer subir a questão para o Supremo. E eu acho que tem margem para isso, porque a linha geral aqui é dada inclusive por um ditame que é constitucional, embora seja uma questão de você discutir muito mais a lei complementar. Mas é uma questão que tem um fulcro, tem um fundo constitucional. Eu acho que tem como talvez levar ou tentar levar essa discussão mais adiante. Agora, a grande questão aqui é: estamos diante de uma violação direta, não de um texto próprio da lei complementar, mas de uma coisa que a própria Constituição já falou que não é para ser e que a lei complementar vai, ora, complementar. Então a gente tem aqui a nossa amiga não, a de vocês, né? A minha não é, Carla Zambelli, enrolada por uma questão de manifesta desinformação e tentativa de tumultuar o pleito com abuso e com uso indevido de veículos, no caso internet, que é só onde essas pessoas vivem, né? É do que elas se alimentam, basicamente, no que diz respeito a tentar atrapalhar o pleito e tentar gerar uma sensação de pânico, desconfiança, né? Nada que a galera dela não tenha como cartilha fazer. Mas o que acabou chamando a atenção aqui? Bem, se a discussão não mudar, e olha, pelas decisões recentes do TSE, eu diria para Zambelli fazer suas malas, dar uma limpadinha aí no apartamento funcional, mandar pintar, né? Tem que mandar pintar quando sai, né? Bom, enfim, o TSE não costuma brincar muito com esse tipo de coisa, mas uma questão ainda chamou também os holofotes, que é o que acontece com a relação dos votos dela e principalmente com quem foi na carona dela. É aí que fica mais interessante ainda o debate. Você sabe, ou deve saber, ou sabe por cima, que as eleições parlamentares obedecem uma lógica diferente de uma eleição majoritária, né? Por exemplo, eleição para cargos executivos, né? O cara que tiver o maior número de votos ganha, determinado patamar de votos leva para um segundo turno, nesse aí quem tiver mais de novo ganha. A gente sabe disso. Agora, eleições para Câmara dos Deputados, por exemplo, elas vão ter aquele brilho diferenciado, né? Aquela coisa assim que dá um tchan a mais, porque para algumas pessoas é um complicador, para outras é mais justo. De fato, a gente tem o quê? Uma eleição que vai ser calculada a partir de, em primeiro lugar, quantos votos totais foram computados e quantas cadeiras estão em disputa. Então você divide o número de votos totais pelo número de cadeiras e aí você vai gerar um quociente. E aí que esse número de votos totais computados dividido pelo número de cadeiras, que no caso do Parlamento Federal é 513, vai gerar o mínimo de votos que um partido precisa para a gente ter ele com um eleito.
Entendeu? Então, assim, você tem esse número do quociente e cada vez que o partido vai lá e bate esse número, você tem ele elegendo alguém para uma cadeira. Tá, mas alguém quem, Gabriel? Sim, você divide, então, o número de votos que o partido teve pela questão do número do quociente para saber quantos vão ser por ele eleitos. E aí, os mais votados, é aí que aparece quem foi mais votado. Ah, mas aí como é que eu estou votando então? Eu estou votando em quem? Primeiramente, numa eleição como essa, numa eleição proporcional, você está votando num partido, você está votando no número da coligação. O que significa, portanto, dizer que você está colaborando para que alguém daquela galera seja eleito. Se você votar naquele número e complementar ele com o número do seu candidato ou candidata, aí é possível, né, votar na legenda em primeiro lugar, é possível votar no partido, você está colaborando para que o partido tenha mais um voto para fazer essa divisão e para ter uma cadeira garantida e para que o seu deputado ou deputada preferido seja o mais votado. Então, o partido X conseguiu bater 5 vezes o quociente eleitoral. Bom, então nós sabemos que esse partido vai acabar botando 5 pessoas lá em 5 cadeiras. E aí, quem são os mais votados? São quem entra pelo número que foi atingido. Então é muitas vezes por isso que acontece aquela coisa que todo mundo reputa como a maior injustiça, a coisa mais trágica do voto para deputado, que é muitas vezes alguém fazer muitos votos, mas não ter atingido mais uma quebra, mais uma batida no quociente para que o partido bate mais uma pessoa. Então tem vezes que tem gente que foi mais votada individualmente em um partido, por exemplo, acabe não entrando e quem pegou menos votos, pelo menos, né, com 10% daquilo que seria o quociente, pelo menos isso, quem às vezes pega menos votos acaba entrando. Tá, mas que bruxaria é essa? Não, não é bruxaria, é bem simples. Se alguém do teu partido fez uma votação que acaba várias vezes dando a volta no quociente, parece uma máquina de pinball, assim, ó, blim, 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 bateu no quociente que dói até. Bom, significa que essa pessoa é um daqueles mega cases de atração de votos que vai, como se diz no jargão, puxar gente com ela ou com ele. É o caso, por exemplo, da nossa Carla Zambelli, que fez uma votação estrondosa, fez quase 1 milhão de votos em São Paulo e acaba, portanto, ajudando ao partido a bater a meta necessária e acaba puxando mais gente. Repito, desde que a pessoa tenha feito pelo menos 10% do número que seria o do quociente, porque senão, né, você vai botar gente com um voto lá, né? Aí não dá, aí não dá. E aí? Ela puxou, entre outras coisas, né, e aí a coisa fica engraçada, algumas pessoas com ela, como, por exemplo, o delegado, aquele do nome esquisito, né, e das atitudes e da ideologia mais esquisita ainda. Eu tenho dificuldade de falar o nome do cara real, assim, não lembro, né, como é que é. Eu tentei pronunciar devagarinho aqui, mas não deu. E o Tiririca, vejam só, né? Vejam só que interessante. Então, são duas as pessoas que foram puxadas na coligação a partir da votação maciça da Carla Zambelli. Tá, mas por que tu tá falando do delegado do nome esquisito, Gabriel, e do Tiririca? É porque talvez aconteça um pequeno, senhoras e senhores, remeleixo no que diz respeito às cadeiras, dado que, se Zambelli for cassada, a gente periga ter, e muito provavelmente terá, uma anulação dos seus votos, o que faz com que a gente tenha que fazer uma recontagem da proporção, porque daí não vai ter atingimento de meta, por exemplo, pelo PL, e tem gente que entrou na carona, surfou no vácuo da Zambelli, que vai ter que também dar tchau, vai ter que mandar pintar apartamentos também, vai ter que ver passagem aérea aí de Brasília para algum lugar. Ai, Gabriel, mas cada vez que um deputado é cassado, tem que fazer toda a recontagem, isso que não. Não, porque talvez o motivo da cassação tenha a ver com uma questão do exercício do cargo. Talvez o motivo da cassação tenha a ver com uma circunstância particular que não seja o uso indevido de algum fator para justamente angariar esses votos. Talvez seja uma coisa que se descubra posteriormente que faz com que não a eleição e os votos da pessoa foram, entre aspas, mas não tão aspas assim, fraudados por essa tática. Talvez tenha motivos outros para a cassação que fazem com que tenha que entrar quem está na suplência, que faz
fazem com que tenha que entrar o próximo da lista daquele partido. Nem sempre a gente vai reconfigurar tudo isso. Agora, no que diz respeito à dona Zambelli, a gente está falando de uma questão que tem a ver diretamente com os seus votos obtidos, porque era a plataforma de campanha. E aí a gente vai lá para a jurisprudência do que o TSE anda dizendo sobre isso, e aí a gente vai ver várias coisas. Primeiro, se vocês pegarem decisões lá no TSE recentes que envolvam essa matéria, que envolvam essa questão, vocês vão ver, por exemplo, tem muita, não precisa olhar agora, tá? Eu vi para vocês, tá? Eu fiz isso por vocês. Tem muita questão, por exemplo, de fraude daquela questão da paridade de candidatos homens e mulheres. Tem muito partido que acaba colocando gente a partir de candidatos fantoche, ou melhor, candidatas fantoche, né? Porque essa galera odeia equidade, essa galera odeia mulheres em posição de poder, né? Basicamente, eles só fazem isso no papel quando tem que regularizar ou tentar regularizar uma eleição, né? E aí, dá uma olhada lá no TSE. Vai dizer justamente o quê? Quando ocorre a irregularidade no nível ainda eleitoral, diretamente para tentar se beneficiar com a questão dos votos, está se propondo a cassação do mandato, está se propondo desconstituição do demonstrativo de regularidade dos atos partidários, DRAP, né? Que é o que tem que ser manifestado, o que tem que estar assinado e protocolado, para a gente ter pelo menos uma intencionalidade inicial de que a eleição e a candidatura daquela galera está regularizada, e a anulação dos registros das candidatas e candidatos do cargo a vereador da agremiação, ou seja, naquele momento a galera do partido e da coligação toma o gancho. E o imediato cumprimento da decisão, independentemente de publicação, e recálculo dos votos da eleição proporcional, com a redistribuição dos lugares aos demais partidos, de acordo com o coeficiente partidário alcançado, de acordo com o Código Eleitoral. Tá, Gabriel, mas isso aí é uma decisão para quando tem essa fraude da questão da paridade, da equidade de homem e mulher. Não, 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 meu amigo, minha amiga. Eu estou pegando um exemplo, por quê? Porque essa é uma questão que ocorre bastante, mas sempre que tem fraude nesse nível, em nível de você tentar burlar a regra de campanha, a orientação padrão do TSE é caçar, tirar todo mundo, ineligibilizar a galera por 8 anos e mandar recontar. Tem inclusive um caso de 2021 que o TSE julgou, ó, o recurso ordinário 060397598, que vem lá do Paraná, que o relator foi o ministro Luiz Felipe Salomão, 2021. Olha só por que caçaram um querido lá. Olha o que o cara falava. Eu vou abrir aspas aqui, né? Ele costumava propagar pela internet por aí o seguinte: já identificamos duas urnas, eu digo, que são fraudadas ou adulteradas. Eu tô com toda a documentação aqui da própria Justiça Eleitoral. Puta que pariu, hein, Galo? Que merda, hein? Que mentira, hein? O cara envolveu a própria justiça. Nós estamos estourando isso aqui em primeira mão para o Brasil inteiro. Urnas ou são adulteradas ou são fraudadas. Nosso advogado acabou de confirmar. Identificou duas urnas que eu digo adulteradas. Apreensão feita no Brasil. Só aqui e na Venezuela tem a porcaria da urna eletrônica. Daqui a pouco nós vamos acompanhar a apuração dos resultados sem paradinha técnica, como aconteceu com a Dilma. Eu uso aqui a minha imunidade parlamentar, que ainda vai até janeiro, independentemente dessa eleição, blá, 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 blá. Primeiro lugar, imunidade parlamentar é para você não ser acusado por crime enquanto você está defendendo ideias e fazendo propostas no parlamento. Não significa que o cara pode cometer crimes ali como se tivesse um campo de força, né? Até janeiro ele tá free, né? Como é que é? Purge, né? Dia, né? Como é que é o filme aquele que tem lá? É dia de crime, noite da bagunça. Não, não é isso, meu amigo. Imunidade parlamentar não serve para isso, né? O próprio acórdão aqui deu uma chapiscada nesse sentido. Mas olha o que essa normal falou. Olha o que esse anormal falou. Então, olha só o que o TSE disse. Os artigos 1º e 2º, parágrafo único e 14, parágrafo 9º da Constituição Federal de 88, além dos artigos 19 e 22 da Lei 64, cor complementar, que a gente já leu, revelam como bens jurídicos tutelados a paridade de armas e a lisura e a normalidade e a legitimidade das eleições.
Não há margem para dúvida que constitui ato abusivo atrair sanções cabíveis à promoção de ataques infundados ao sistema eletrônico de votação e à própria democracia, incutindo-se nos eleitores a falsa ideia de fraude em contexto no qual o candidato sobrevenha como beneficiário desta prática. O abuso de poder político configura-se quando a normalidade e a legitimidade do pleito são comprometidas por atos de agentes públicos que, valendo a sua condição funcional, beneficiam candidaturas em manifesto desvio de finalidade. Precedentes. Ou seja, vocês viram que o caso aqui de 2021 é só mais um que tem o mesmo desfecho, mas ele é muito, muito, muito parecido. Alô, defesa da Carla Zambelli. É muito parecido e indica uma tendência do tribunal aqui, né? Então, o que nós estamos vendo aqui, pessoal? Mais uma vez, um caso onde o TSE disse: caça essa galera, deixa eles inelegíveis por 8 anos, pega os votos lá e reconta, porque nós vamos ter que reconfigurar quem é que entra ou não entra na casa, porque sem os votos da beleza aí, a questão do coeficiente eleitoral vai ter que ser redefinida e isso vai tirar algumas pessoas de Brasília e vai mandar algumas outras diretamente para lá. O cara vai cair direto na cara do gol. Pois é. A Zambelli está dizendo que vai recorrer ainda, e claro que vai, né? O delegado do nome esquisito está dizendo que isso é um absurdo, que não falou nada sobre ele. Claro que não falou nada sobre ele, porque a sentença tem a ver com a Zambelli, com a cassação da Zambelli. Mas, se o TSE disser, como geralmente diz, que além de tudo vai se manter a decisão do TRE de São Paulo e vai se recontar os votos, aí eu acho que o delegado lá da Barba de Lenhador vai ter que mudar o seu pronunciamento, né? E claro, na hora de fazer o impeachment completamente ilegítimo, com base em uma questão que obviamente não geraria o enquadramento do impedimento, ninguém deu bola, né? Os caras foram lá e meteram na Dilma a sacanagem do século. Agora começa aqueles papos assim: querem impedir de exercer sua função uma parlamentar eleita por não sei quantos votos que chora, meu. Aliás, se for chorar, manda áudio, tá? Por quê? Não é o número de votos dessa pessoa que exime ela de ter responsabilização sobre uma eleição que vai calcada nas piores mentiras e nas coisas mais ridículas do mundo. Aliás, volta e meia dá vontade de dizer para essa galera, né? Essa eleição é tão ruim, é tão esquisita, é tudo tão errado e você continua se candidatando aí dentro, né? É muito masoquismo, né? É muito masoquismo querer se candidatar numa coisa que está programada pela Venezuela. E, claro, se você ganhar, né, aí você diz que venceu uma fraude que você não conseguiu comprovar direito, mas ela existe. Agora, se você perdeu por causa da fraude. É muito bom, né? É muito bom ser um chorão da direita brasileira, né? É muito bom perseguir pessoas de arma em punho, né, em véspera de eleição, né? É muito bom tudo isso. Não adianta, vai chorar e não sei o que vai acontecer ao final, mas a tendência do TSE é essa. Ó, mas dá para levar para o STF, então leva, Carlos Zambelli, leva para o STF, leva que a gente quer ver. Por favor, leva. Leve, inclusive, para esse Supremo Tribunal, onde você também é ré criminalmente por ter feito toda aquela bosta lá, junto com aquele hacker de Araque, né? Ou de Araraquara, né? Enfim, não sei, não sei. Mais ou menos, pessoal, essa é a questão. É por isso que, além de Zambelli estar arriscada a decisão ser mantida, o que é provável, e perder o cargo, também existe a discussão de a Câmara dos Deputados ter alguma mudança de configuração, porque alguns votos do PL de São Paulo vão acabar sendo anulados junto, né? Vão ser despejados junto com a torrente, e aí a gente vai ter que fazer alguns calculinhos de novo para ver quem eventualmente bate a meta ou quem dobra a meta, e aí a gente vai ter talvez novos deputados por aí. Que tal? Emocionante, não? Bacana, não? Pois é. Resuminho está dado. Agora, obviamente, a minha área é o processo penal, portanto, não sou especialista em direito eleitoral, né? O que significa que cabe a mim e a você que está aí querendo se aprofundar no caso, ir consultar as bases, ir consultar especialistas mais direcionados, dar uma lida sobre que sempre é bom. Eu espero ter pelo menos dado uma ajudinha aí para não ficar no vácuo, não ficar em branco.
ok? Se você gosta do nosso trabalho, considere, por favor, apoiar o Vira Casacas. A gente não lucra com isso, não é aquilo que faz a gente ter os nossos helicópteros e mansões em Singapura, não, tô brincando, né? Ninguém aqui tem isso. Não é aquilo que nos dá o ganha-pão, mas é aquilo que faz com que o ganha-pão das pessoas que trabalhem com a gente seja em parte bancado, que os custos imensos da produção de um podcast independente no Brasil sejam sustentados e que isso aqui possa continuar assim como é, grátis. Ou seja, você não paga pelo Vira Casacas, você dá uma ajudinha de parceria para que ele siga funcionando. Beleza? Daqui a 15 dias a gente volta então. Tem mais a parte por aí, tem mais coluna por aí, tem mais vira por aí. A gente está sempre onde você menos espera e onde você espera também, que é toda semana em todos os seus players possíveis. Valeu, tchau!